Meus prezados irmãos que me acompanham na comunhão e na unidade deste canal, a minha saudação cotidiana de paz e alegria, porque é de paz e alegria que nós estamos precisando, sobretudo nesse momento que atravessa o Brasil, que atravessa o mundo. Irmãos, a nossa vida de fé, a nossa caminhada de fé, a nossa experiência de fé, ela não pode depender de nada nem de ninguém. Eu não posso comparar a minha vida consagrada com a vida consagrada de um padre, de uma religiosa, de um monge, de uma monja, de um leigo. Eu não posso comparar o meu chamado com o chamado do outro. Eu posso partilhar as alegrias, as dificuldades desse chamado. Eu não posso identificar a minha concepção de Cristo com a dos outros. Eu posso partilhar alguns dados da fé, absolver ou rejeitar, porque muitas vezes alguém vem nos conversar conosco sobre Cristo e traz uma bagagem mais negativa sobre ele do que positiva. Eu não posso querer que a minha vida com Deus, o meu chamado específico, seja colocado numa transição, digamos assim, neural com a do outro, espiritual, psicológica. Porque se o outro cair, eu também caio. Se o outro pular fora do barco, eu também pulo. Eu tive um irmão de vida consagrada, convivemos juntos 25 anos. Ele chegou a celebrar jubileu de prata. Eu tinha por esse irmão de caminhada uma afeição desnodada, não é? Uma afeição segura, uma afeição muito pura, muito alegre. E ele me animava com o seu sim a Deus, e ele me animava com a sua caminhada. E quando eu vi um irmão tão jovem celebrar jubileu de prata, eu me lembrava de Samuel, que começou a servir ao Senhor tão jovem, né? Eu me lembrava de Santo Estanilau Cóstica, de São Luís Gonzaga, né? Eu me recordava de todos os santos como São Tarcísio. E de uma hora para outra, sem um motivo prévio ou um motivo atual, esse irmão abandonou a vida consagrada. Esse irmão deixou a vida dentro das estruturas da espiritualidade do Carmelo, da antiga observância. Esse irmão deixou a aliança dos 5 votos que fazemos: pobreza, castidade, obediência, alegria e fuga das honras. Tirou o santo hábito e hoje nem mesmo é cristão mais. Ele aderiu a uma religião de caráter não cristão. Eu não posso negar que me doeu por meses essa chaga aberta. Mas eu precisei continuar a minha história, porque a minha história difere da dele, o meu chamado difere do dele, porque o chamado é único, tem características minhas. Dizia com grande acerto Santo Agostinho que Deus nos faz e joga a forma fora, nós somos seres únicos. O perigo de você e eu querermos nos igualar na caminhada de fé a alguém, nos apegarmos, nos projetarmos, não é? O perigo de nós querermos nos assemelharmos demais aos outros é a decepção, que é uma certeza, que é o desapontamento, que é uma provável realidade. Porque eu não sei as motivações que animam a caminhada cristã do meu próximo. Eu não sei os elementos que constituem a base da sua vida em Cristo. Eu posso saber da minha base, dos estudos que eu fiz, do conteúdo que eu tenho. Ontem eu fui receber uma senhora que veio me procurar para aconselhamento e ela disse: irmão Emanuel, o padre da minha paróquia, o pároco, lhe odeia como se odiasse o próprio demônio. E ela disse isso para mim com muita expectativa, me olhando dos olhos para ver a minha reação, e eu disse: é um direito dele. É um direito dele me odiar, porque Jesus foi odiado, você imagina? Os santos foram odiados, você imagina eu? Agora, se você é uma mulher lúcida, se você é uma católica lúcida, você devia perguntar: meu Deus, este homem tem vocação sacerdotal? Se esse homem odeia qualquer pessoa que seja, não só o irmão Emanuel, esse homem tem autoridade de perdoar pecados na confissão? Esse homem tem condições de transformar o pão e o vinho no corpo e sangue do Senhor, um coração munido de ódio?
Então ela disse, o meu vigário, o meu pároco, aliás, tem ódio mortal ao Senhor. Eu não sei quem ele é, só o conheço de nome, nunca vi, nunca fui a uma missa celebrada por ele, e ele nunca esteve comigo, nunca morou perto de mim, certamente está poluído, né, pelas informações reinantes. Mas a minha consagração não depende desse pobre sacerdote, que por certo é um sacerdote por causa do salário, para sustentar a mãe, o pai, os irmãos e ter uma vida social cômoda. Porque um sacerdote do Senhor está preocupado em amar, está preocupado com elementos que possam interiormente atrapalhar a santidade do seu sacerdócio, como o ódio, a perseguição, não é? Como esse banquete de emoções negativas de uma pessoa que depois vai ficar diante do Santíssimo, numa contradição teológica imperdoável. Então, o meu ser consagrado não depende de ninguém, depende de mim. Não coloque a sua vida espiritual equiparada a ninguém. Não tenha por ninguém um amor idolátrico, uma veneração sobrenatural. Não há santo que não venha se transformar num grande pecador e não há um grande pecador que não venha se tornar num grande santo. Mas quando eu acho que a minha fé depende da caminhada de fé do outro e eu estou bem com Deus se o outro estiver bem com Deus, e eu sou fiel a Deus se o outro que caminha comigo, se a outra que caminha comigo também for fiel, eu sou católica enquanto meu amigo, minha amiga, meu marido, minha esposa, minha mãe, meu filho, meu pai são católicos. Se eles mudarem para os evangélicos, eu vou ser evangélico. Se eles forem umbandistas, eu vou para ser umbandista. Se eles forem para o candomblé, eu vou ser do candomblé. Se agora são espíritas, eu serei espírita. Significa que o conteúdo da fé estava esvaziado. O alforje estava furado. Então é preciso que nós saibamos que a nossa vida e experiência de Deus ela é única, porque eu sou único. Há umas 2 semanas eu falei aqui, repito, se alguém tentar ser Frei Pio vai ser barrado, porque já tem um Frei Pio no céu. Se alguém tentar ser na terra Santa Teresinha do Menino Jesus, vai ser barrado pela graça, porque já tem uma no céu. Se alguém tentar ser uma Santa Rita de Cássia, será barrado pela graça, porque já tem uma Santa Rita no reino dos céus. Eu tenho que ser santo, não de altares, mas na vida cotidiana. Por que o irmão Emanuel está tocando esse assunto hoje? Porque, infelizmente, eu tenho atendido um número muito grande de pessoas que estão desanimadas porque a coordenadora do grupo saiu, porque o pastor do grupo saiu, porque a freira que conduzia o colégio saiu, porque a amiga de trabalho que era católica virou agora evangélica, porque o namorado que era católico agora virou protestante, porque a prima que era uma católica fervorosa, nunca foram católicos. Ou se foram católicos, deixaram a água entrar no barco e afundou. É claro que nem todo dia estamos bem, passamos por aridez, pode até acontecer a tibieza. Há momentos durante a nossa vida que nós passamos por uma secura, o silêncio de Deus, uma não vontade de rezar, uma não vontade de participar da liturgia, uma ausência de alegria litúrgica, alegria bíblica, de entusiasmo mesmo, né? Nós passamos por um período assim de, digamos assim, de fascio espiritual, o texto não nos comove, o rosário não nos comove, a liturgia das horas também não, muitas vezes ir para a capela é um tormento. E não chega a ser a noite escura, porque eu quero esclarecer para você que a noite escura é uma coisa que São João da Cruz passou. Ele fala de coisas que aconteceram com ele. Não é obrigado você passar pela noite escura. Tem pessoas que me dizem, irmão, eu estou na noite escura. Meu Deus, que pretensão. O castelo interior de Santa Teresa é uma coisa que aconteceu com ela, não necessariamente com todos os cristãos. Que Deus queira conduzir alguém por essa via, ele é livre. Mas saiba que o que aconteceu com Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz está aqui retratado nos tratados que deixaram. Mas isso não significa que o católico vai passar pela noite escura. Os graus, a noite passiva, a noite purgativa, a noite unitiva, a oração de consolação, a intimidade divina, né? A oração de amorização, a oração de quietude, que Santa Teresa tão bem explica. Então a nossa vida espiritual não pode depender do nosso irmão de pastoral, do nosso irmão de grupo, comunidade, porque esse irmão pode resvalar na fé, pode cair feio, e eu vou cair também.
e eu vou desistir também, significa o quê? Que o quantitativo do meu conteúdo de fé estava já abalado. Esse meu irmão de comunidade, Jubileu de Prata, abandonou até a Igreja Católica, hoje não é mais cristão. Muito embora eu sou chamado a amá-lo, muito embora eu sou chamado a perdoá-lo, a compreender. Sim, a compreender por que ele chegou a isso. Só ele pode dizer. Mas para mim, aparentemente, estava tudo bem. E, no entanto, não estava, porque, sem aviso prévio, ele abandonou a aliança esponsal com Jesus e o caráter consagratório de sua vida. E a dimensão contemplativo-carmelitana do Carmelo da antiga observância que ele vivia. A nossa espiritualidade focolarina, a nossa espiritualidade também da renovação carismática católica. Então, hoje, quando um candidato procura, eu o deixo um tempo na reflexão, porque precisa saber se foi um chamado de Deus ou uma empolgação de momento, uma intuição falsa, resultado de um fracasso, de uma decepção amorosa, profissional, familiar. Então, vida consagrada não é refúgio de frustrados. Vida consagrada não é campo de concentração de pessoas negativas, tóxicas. Vida consagrada não é um viveiro, não é uma gaiola de pessoas dramaticamente transtornadas psicologicamente. Aliás, para servir a Deus a gente precisa do mínimo de normalidade psíquica, né? Esse padre que mandou dizer pela senhora que me odeia mais do que odeia Satanás é um desnorteado, né? Precisaria ir a um psiquiatra, tem dinheiro para isso, e começar a fazer um tratamento, uma medicação, porque qual a autoridade que ele tem de pregar no encontro de casais, na pastoral familiar, de pregar sobre amor, perdão? Eu nem conheço esse sacerdote. E quero pedir a Deus que olhe para ele e o faça santo, porque o povo de Deus está cansado de padres escandalosos. Graças a Deus que a maioria dos nossos padres são santos. A maioria dos nossos sacerdotes, da nossa arquidiocese, são justos, coerentes, práticos no Evangelho. A começar da pessoa de nosso arcebispo. Então, não deixe a sua vida espiritual depender da vida espiritual dos outros. Aprenda com eles, tem coisas que são maravilhosas. Mas o que é negativo, circulantemente mal, não absolva. Não traga para si. E se o outro cair, faça como Santa Imelda, que dizia: quando o outro cai, eu tenho a obrigação de ser fiel 2 vezes, para suprir a carência do outro, a ausência do outro na igreja, a falta que o outro vai fazer na dimensão cristã. Claro, a igreja fica, não é, com aquela lacuna, mas eu vou ser mais virtuoso que, eu vou ser mais fiel que fulano, eu vou ser mais fervoroso, por conta que agora o meu irmão, minha irmã de caminhada deixou a comunidade. Você sabe, meu irmão, minha irmã, eu encontro muita gente aí nas minhas andanças missionárias. Ah, irmão, eu fui do SCC 20 anos, fala com tanta soberba e orgulho, mas me cansei, me decepcionei. Hoje eu tenho assim uma grande alegria de não ser do SCC. Vocês me perdoem, mas eu sempre que encontro essas pessoas, eu digo: a sua vida realmente mudou para melhor? E eu sinto um constrangimento da pessoa em ser perguntada sobre isso. Como é que você diz que foi infeliz no encontro de casais com Cristo? Você pode não ter bebido mais da espiritualidade, pode não ter mais se adaptado, isso é natural. De repente uma pessoa tem certeza que a sua vocação é para o Carmelo, depois descobre que é para as Clarissas, depois descobre que é para ser trapista, cisterciense, camaldulense. De repente uma pessoa tem certeza que a sua vocação é para ser beneditina, e no entanto é para o Carmelo que Jesus está chamando essa moça, este rapaz, para o Carmelo da antiga observância, para o Carmelo descalço, o Carmelo teresiano. De repente uma moça tem certeza que seu chamado é para ser religiosa de vida ativa, mas Jesus a quer como uma irmã contemplativa. E tanto quanto missionária, ou mais que missionária, na clausura, atrás das grades, atrás dos muros do claustro. Ou você pensa que as nossas irmãs enclausuradas passam o dia no balançador, elas passam o dia na mortificação, naquela mortificação cotidiana, onde elas se fazem ósseas de redenção para o mundo.
Ai de Fortaleza se não fosse o Carmelo Santa Terezinha. Ai de Fortaleza se não fosse o Mosteiro da Imaculada Conceição e São José das Concepcionistas. Ai de Fortaleza se não fosse o Mosteiro do Santíssimo Sacramento das Clarissas. Ai de Fortaleza se não fosse as beneditinas da Fazenda Irapuru. Ai de Fortaleza se não fosse as irmãs beneditinas do Juazeiro, as dominicanas do Crato. Me perdoe se tem alguma outra comunidade contemplativa feminina no Ceará e eu não saiba. Ai de todos nós se não fossem os nossos irmãos beneditinos da Palpina, que intercedem por nós dia e noite. Ai de nós se não fosse os eremitas urbanos, as eremitas urbanas, que no silêncio de suas casas, seus apartamentos, de seus sítios, estão intercedendo por nós. Mas voltando ao nosso assunto, sua vida com Deus é sua vida com Deus. Não a compare com a dos outros, nem para menos, nem para mais. E quando disserem que não acreditam na sua vida espiritual, faça como Santa Teresa de Calcutá. Não ligue. Afinal de contas, sempre foi entre você e Deus. Um abraço e as orações do irmão de vocês, Emanuel Maria, do Menino Jesus e Santa Teresinha, consagrado da comunidade católica mariana Cristo Dominus, que está na paróquia de Santa Luzia e na casa-mãe, onde foi fundada, na Aerolândia.